Hoje eu queria falar sobre um tema que tem me incomodado por um longo período, né? E eu tenho pensado bastante sobre isso ultimamente, que é sobre uma espécie de retaliação do pensamento dentro da academia, dentro da universidade, dentro do pensamento científico, dentro da construção intelectual acadêmica. Bom, eu sou um fruto da academia, eu sou biólogo, eu sou bacharel em biologia dentro de uma universidade federal. Também sou atualmente aluno de mestrado em arqueologia e patrimônio cultural. Então, desde muito tempo eu estou inserido neste contexto, né? Eu tenho este contato com a ciência, com a produção científica, com papers, artigos, com textos, com dissertações, com trabalhos de conclusão, enfim, com toda essa literatura e toda essa produção prática mesmo que existe, que é construída dentro da academia. E a partir daí eu tenho feito essas reflexões. Para quem talvez não esteja muito familiarizado, a academia ela é repleta de produção. Ela se baseia em produção científica, né? Isso principalmente nas ciências mais duras, enfim, mas também nas ciências soft sciences, né? E com exceção daqueles cursos que não são voltados para necessariamente um aprendizado científico, esse contexto ele é muito comum em todos os cursos. E então você tem o tempo todo a produção, você tem o tempo todo o engajamento em experimentos, em diálogos, na tentativa de alcançar novos resultados ou de contestar resultados antigos e reelaborar e reafirmar conclusões ou apontar vieses, apontar erros antigos, enfim, essa construção que vai acontecendo o tempo todo para enriquecer a ciência, para chegar em novas descobertas, para passar a limpo tudo aquilo que a gente sabe ou a gente acha que sabe. Então, é disso que a ciência e a academia são feitas no final das contas, de você estar o tempo todo colocando em xeque o que a gente sabe, que a gente descobriu até aqui, para seja saber mais, seja encontrar novos conhecimentos a partir dos pressupostos que a gente já tem, ou para reformular aquilo que a gente achava que era de determinada forma. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro nessa conversa aqui é que este vídeo não é, e passa longe de ser, uma espécie de apologia à extinção da academia, né? Uma crítica burra, uma crítica sem embasamento da academia e uma tentativa de colocar outra coisa no lugar. Não, isso passa longe. Então a gente pode pensar em exemplos principalmente vindos da extrema-direita, em que nomes como Olavo de Carvalho, enfim, sujeitos que são absolutamente anti-ciência, são sujeitos negacionistas que combatem a academia como sendo produtoras de verdades infundadas, que eles acreditam serem verdades infundadas, como uma espécie de elitismo científico, enfim. Isso é tudo que eu não quero fazer aqui. Acho que a gente tem que ir para outro ponto. Então, se você eventualmente esperava alguma coisa nesse sentido, acho que já é o momento de não acompanhar mais o vídeo, porque eu sou um dos que defendem a ciência com unhas e dentes, e que estarei sempre na vanguarda da defesa acadêmica, da colocação da academia como uma das maiores instituições da humanidade, sem a qual a gente pereceria muito mais do que a gente já perece, né? A gente como espécie.
já tem sérios problemas, isso tendo o nível de ciência que a gente tem hoje, o nível de produção sistêmica de conhecimento que a gente tem hoje. Não fosse isso, eu acredito que nós certamente não estaríamos mais aqui. Então, feito todo este preâmbulo para dizer que isso aqui não é uma crítica pela crítica, não é uma coisa, um ataque, acho que é hora de eu apontar alguns problemas que eu acredito que podem ser debatidos, discutidos e, eventualmente, melhorados a partir do pensamento coletivo das pessoas que fazem parte desse meio. E um desses pontos que eu acho que deixam a desejar, e falando da minha experiência anedótica, né, de dentro da academia, é um pensamento muito mecanizado. Então, o que a gente vê muito nessa área, nessa produção acadêmica, é uma coisa bastante artificial do pensamento. O que você faz com a pessoa que está se formando não é necessariamente um incentivo ao pensamento, um incentivo à inovação, um incentivo a que ela delibere a partir do conhecimento que ela acumulou em determinado tempo e construa algo novo. Não. No final das contas, a repetição de um conhecimento já estabelecido que pode trazer um resultado novo, que pode dar conta de uma descoberta científica, mas que teve todo o processo um tanto quanto cerceado, né? Censurado contra o pensamento autônomo. Então, a gente precisa o tempo todo estar ali referenciando, usando palavras de outros, usando afirmações, usando embasamentos de outros, de modo que sobra muito pouco espaço para o pensamento próprio. E isso, em alguns níveis, em alguns casos, atinge um clímax que é um tanto indesejável. Então, você pode ter casos de sei lá, docentes que não ousam a ideia de um aluno que sugira algo novo, sugira um pensamento inédito. Claro que nenhum pensamento é inédito, né? Você nunca pensa do zero, você sempre pensa a partir de um contexto, a partir de uma construção intelectual que envolve coisas que você nem consegue mensurar. Então tem toda a sua construção histórica, o seu contexto histórico, a sua cultura, as coisas que aconteceram com você até aqui, tudo que você leu, tudo que você teve contato, tudo que você ouviu, enfim, tudo isso vai fazer com que você pense algo a partir daquilo. Mas esse pensamento pode sim, eu acredito que possa sim ser incentivado sem que necessariamente haja uma construção consciente, sem que você tenha muito bem definido todas as etapas que você seguiu até chegar ao ponto final, né? E isso não é muito bem aceito dentro da academia. Então, como assim você está sugerindo algo que não está referenciado em determinado autor, em determinado ano? Como assim você está trazendo algo para o debate que não tem eco em diversos papers, que não tem eco em sei lá quantos livros já publicados? Não, você não pode fazer isso. Você só pode trazer algo que já esteja estabelecido dentro da literatura do tema em questão. E isso eu acho muito preocupante. Então, a crítica eu acho que vai muito na direção de pouco espaço para reflexão. Eu acho que os alunos de graduação, pós-graduação, deveriam ter um espaço mais aberto para refletir, para errar, para engendrar suas próprias convicções sobre os mais variados temas, o tema que ele está estudando, e a partir daí ter a possibilidade de algo mais autêntico, Então acho que a partir desse pensamento, a partir dessa afirmação da reflexão, dessa afirmação do pensamento próprio,
de você não ter medo de se desprender das suas referências, de você, claro, construir muito bem o seu intelecto, construir muito bem o seu histórico, a sua pedra angular, né, conhecimento, mas de você também não ficar 100% preso naquilo. Você arriscar, acho que a palavra é essa, você ter a capacidade de arriscar para eventualmente não chegar em nada que seja relevante, mas, por outro lado, ter, quem sabe, a capacidade de colocar algo que seja inédito e que seja de grande importância para o mundo científico. Agora, claro, tem uma série de contrapontos, né, que eu acho que assim, não é que essas coisas acontecem do nada, né? Não é que a academia ela impede a reflexão exacerbada porque ela não quer que as pessoas pensem. Não, pelo contrário. Tem toda uma arquitetura, toda uma configuração que justifica isso. Então, você precisa de um pensamento, para que exista a ciência, você precisa de um pensamento muito sistemático, muito metódico. Então, o método científico tem que ser rigorosamente respeitado. Isso tudo é muito justo, é reconhecível. Então, as coisas não acontecem por nada. Então, acho que a questão aqui é a gente encontrar um meio termo, a gente não fugir do método científico, não fugir da sistematização do pensamento, de seguir determinadas categorias de pensamento para não se perder, para não abandonar a ciência e cair em um pensamento confuso, difuso, em uma construção intelectual que não dê em lugar nenhum. A gente não correr esse risco, mas também não ficar completamente preso em um pensamento que está ali dentro de uma caixinha, né? Que não pode sair de um cubículo e que assim sendo não vai gerar nada de muito novo, nada de muito engrandecedor para aquela área. Bom, isso que eu tinha para refletir hoje. Acho que, enfim, são questões que podem ser melhor desenvolvidas. Acho que o formato deste vídeo aqui, desses vídeos que eu pretendo fazer, são mais de reflexões rudimentares mesmo, de colocar questões que ainda não foram por mim mesmo bem ruminadas, né? Não foram pensadas até a exaustão, até as últimas consequências. Então, é claro que podem surgir variações e, eventualmente, eu posso voltar ao tema, fazer novos vídeos. Acho que é legal esse espaço para debater, para colocar esses pontos e, como sempre, agradeço para quem esteve aqui comigo até este momento. Peço que curta o vídeo, comente, eventualmente compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!